curso de hoje aí, mini curso, né, que eu vou apresentar aí para vocês é sobre redes óticas, passado, presente e futuro, tá joia? Aí falando um pouquinho sobre mim aí, sou engenheiro aí de telecomunicações pela Inatel, igual o Evandro citou aí. Também tive a oportunidade de fazer o MBA em gestão empresarial em ambientes tecnológicos, também pelo Inatel, certo? O último curso aí que eu finalizei foi em fevereiro, que chama Management 3.0. O próximo curso aí que eu almejo fazer aí, tirar certificação, é o PSM1. Atualmente, eu sou líder técnico e líder de time aí do Inatel, em parceria com o projeto da Huawei, no projeto da tecnologia de DWDM e PTN, certo? Contando um pouquinho aí da trajetória, eu comecei fazendo estágio lá em São Paulo, na Huawei, mas eu não comecei na área que eu atuo hoje não, eu comecei em wireless. E aí fiquei até meados de maio lá, comecei em janeiro e fiquei em meados de maio. E foi aonde surgiu o projeto da parceria entre o Inatel e a Huawei, certo? Aí o escritório lá de São Paulo veio para o Inatel e aí estamos atuando desde então no Inatel. Aí fiz o estágio em wireless, formei, fui efetivado também para trabalhar com a área de wireless, certo? E depois de um ano atuando na área, surgiu a oportunidade de atuar no mercado ali no projeto de DWDM. Aceitei o desafio, né? A tecnologia até então era desconhecida, né? Nova, era um desafio. E aí a gente fui integrar o time de DWDM. Aí após um ano de time de DWDM, deu certo de virar líder de time. E esse ano aí, graças a Deus, deu mais uma vez, mais uma etapa certa aí para virar líder técnico do time, de DWDM e PTN. Tá joia? Aí, o que nós vamos abordar aí hoje no mini curso, tá joia? Sobre os tipos de redes aí, redes ópticas. Já adiantando, antes de falar um pouco sobre elas, eu vou falar um overview, né? Vou passar um overview de cada tipo de rede, tá? Porque o curso, se a gente for falar de cada um aí, detalhe por detalhe no bit aí, vamos prolongar demais. E acho mais interessante passar um overview para todos terem a ciência aí de como que funcionava e funciona cada rede ótica, tá joia? A primeira aí que surgiu foi a PON, depois veio o BPON, EPON, GPON, XGPON, NGPON2 e NGPON3, certo? Na linha de tempo, né, tempo na evolução aí das redes óticas, a PON surgiu, não é uma data exata, tá, gente? É só meados dessa data, né? Em média, mais ou menos essa data aí. Em 1995 surgiu a PON, 3 anos depois veio o BPON, em 2000 veio o EPON, 2003 o GPON, aí depois, em 2007, veio o XGPON, depois de um bom tempinho ali, em 2013, veio o NGPON2, e ali eu coloquei 2021 para NGPON3, porque é o que a gente atua hoje em dia, né? Não que ele tenha surgido em 2021. Porque como eu vou falar de passado, presente e futuro, o NG.3 seria o presente, no nosso caso aí, tá joia? Então vamos falar um pouquinho aí do APON, tá? O APON, o que significa? É rede óptica passiva sobre modo de transferência síncrona, tá? O que ela utiliza? Ela utiliza fibras monomodo e o protocolo ATM. O que é o protocolo ATM? É o modo assíncrono de transferência, certo? Ele tem intervalo irregular por seu modo justamente ser transferência assíncrona. E aí utiliza uma frequência, é utilizado com frequência em instalações residenciais. Na época, né, 1995, sendo utilizado aí por uma distância aí entre os ONT de 20 quilômetros. Só explicando as siglas aí nesse primeiro contato aí, ONT é terminal de rede ótica. O que seria isso? São os aparelhos do usuário final.
certo? O que seria OLT? Seria o terminal de linha ótica, ou seja, ponto de partida da rede ótica passiva, tá? E ONU é a unidade de rede ótica. A versão inicial com transmissão simétrica do APON seria nas velocidades de upstream e downstream de 155 megabits por segundo. Ou seja, lá em 1995, né, por volta de 95, a primeira velocidade que a gente consegue ali nas fibras óticas foi de 155 megabits por segundo, tá? Quais foram os comprimentos de onda utilizados nessa tecnologia aí? Comprimento de onda para voz e dados foi de 1.310 nanômetros no upstream. No downstream foi a comprimento de onda de 1.490. O de vídeo foi de 1.550 no downstream, certo? E pacote de dados 53 bytes fixo, tá? Então, nessa época a gente trabalhava com pacote de dados fixo, tá? De 53 bytes. Esse sistema, por fim, né, para fechar o APON, né, essa tecnologia, esse sistema podia apresentar em uma única fibra 64 usuários. Tá joia? E aí o esqueminha aí da rede de APON, bem simples, até para a época já era um avanço, né? Vamos passar aí para o BPON. Aí 3 anos depois, o que teve de melhor aí? O que teve de avanço? O que significa a sigla BPON? É rede ótica passiva banda larga, certo? Surgiu depois da APON, né? Com taxa de 155 megabits simétrico, tá? Aí no simétrico, tá, gente? Manteve essa taxa. E aí para o assimétrico pulou para 622 megabits. Então houve uma melhora aí na simetria, tá? E no downstream, né? No downstream 622 e 155 era para o upstream. Continuamos com o pacote de dados fixo de 53 bytes, tá joia? Qual que era o objetivo do BPON? Atender demanda de elevadas taxas de bits para transferência de informações. E acrescenta também um novo comprimento de onda para transmissão de vídeo. O BPON foi praticamente eliminado devido ao custo alto em comparação à Ethernet, tá? Então, o que acontece? Aqui tem um esqueminha também da rede de BPON, tá joia? Aí veio o EPON, né? Que eu falei aqui no BPON, ele era inviável já porque já estava surgindo a tecnologia baseada no Ethernet. Então ele entrou em desuso 2 anos depois, com a chegada do EPON. Tá bom? Qual que era o principal objetivo do EPON aí? É diminuir os custos, né, relacionados primeiramente aí ao BPON, e trocou o protocolo ATM por Ethernet. Este padrão Ethernet permite transmissão de informações em pacotes com tamanhos que variam entre 64 a 1518, sendo que, como a gente viu no APON e BPON, os tamanhos do pacote eram fixos, né? 53 bytes. No EPON, um ALT conecta-se com a de 16 ou 32 ONUs, então você aumenta o número de usuários, né? As velocidades de transmissão aumentaram aí de 622, né? 622 para 1.25 gigabits. Então já estamos na escala de giga, tá? No modo simétrico. E o comprimento de onda também manteve os mesmos das arquiteturas já estabelecidas, com base na distância entre OLT e ONU de 10 km, tá joia? Então nós vemos aí no milênio novo aí, né, nos anos 2000, uma velocidade downstream ali de 1.25 gigabits. Então, no ano 2000, a gente já atingiu a casa da taxa de gigabits. Tá joia? O GPON, né, que veio aí em meados de 2003, ali, mais ou menos. O que teve de mudança do EPON para o GPON? O que significa a sigla ali do GPON, né? Agora é Gigabit PON. Surgiu com finalidade para garantir a segurança na transmissão. Como aí representado na figura aí que eu coloquei aí, o GPON tem as seguintes características, ó. O downstream de dados com um comprimento de onda de 1490 nanômetros, tá? Transferência de aproximadamente aí de 2.5 gigabits, aumentando aí
da tecnologia anterior. O downstream de vídeo, um comprimento de onda de 1550 nanômetros. E o upstream com comprimento de onda de 1300 nanômetros. Certo? A largura de banda aí é compartilhada por 32 usuários. Tá bom? Peraí. Aí. O XGPON, ali em 2007. Ele é o que o XGPON, né? O que ele implementou ali? Começou com o NG-PON1. O que significa a sigla do NG? É o Next Generation, né? Novas gerações para o PON. Ali nós utilizamos os protocolos de PDH e SDH, né? Que eram famosos na época. Até hoje a gente usa, a gente vê, né? Redes com SDH implementado na gerência, tá? E aí começou uma taxa já elevada para a época, né? 10 gigabits por segundo. E aí nós temos a ilustração aí de como que era uma rede NG-PON1, por exemplo, né? Aí eu vou falar um pouco para vocês sobre o PDH e o SDH. No PDH, os canais de hierarquia PDH, pessoal, são agrupados. Tá vendo que eles estão agrupadinhos aí? Em níveis hierárquicos, de modo que o nível posterior representa um agrupamento do seu nível anterior, conforme a ilustração aí que eu estou expondo para vocês, certo? Ele utiliza 32 canais de 64 kilobits por segundo para formar um canal com 2048 megabits. Agora já está na casa dos megabits. Intercalando sequencialmente os bytes, compondo assim um canal de hierarquia de primeira ordem. Este canal é denominado com o famoso E1. Todo mundo já ouviu falar de E1, certo? De forma análoga e subsequente, 4 canais de 2 megabits de E1 formam um canal de segunda ordem de 8 megabits. Então, se a gente tem 4 E1, a gente forma o E2, certo? 4 destes E2 formam a terceira ordem em 34 megabits, ou seja, o E3. Por sua vez, forma a quarta ordem em 140 megabits por segundo, que é o E4. E aí vamos indo até o E5, certo? Que é esse último aqui, que a taxa aí chega a 565 megabits por segundo, tá bom? O PDH, ele foi anterior ao SDH, certo? Então, hoje em dia, já é em desuso já, a gente não vê tanto o PDH. Por quê? Devido à incapacidade de identificação de canais individuais dentro das hierarquias superiores. Aí foi substituído pelo SDH e vamos ver aqui agora. O SDH. Aqui temos uma ilustração de como que era formado um anel, né, SDH, né, uma rede ótica em formato de anel do SDH, que era muito comum na época, né? E aqui temos a tabelinha também para vocês entenderem aí como é que funcionava a hierarquia digital, certo? A canalização do SDH. Como é que funcionava a técnica do SDH? Realizava multiplexação TDM, certo? TDM, síncrona, e possuía como principal aplicação a utilização em sistema de transporte de informações em alta velocidade, certo? Muito utilizado para acesso à internet a banda larga. Nessa técnica, cada canal opera com um relógio sincronizado com os relógios dos outros canais e são sincronizados com equipamento multiplexador, certo? Através de um processo de justificação de bit e encapsulamento da informação em um container. O container, né, possui um cabeçalho, POH, se não me engano, que o caracteriza e indica sua localização no fluxo de dados, formando um container virtual para cada canal. As redes SDH formam um sistema síncrono, onde todos os relógios de seus equipamentos têm, em média, a mesma frequência, certo? O que seriam esses relógios, né, de cada equipamento? Seriam chamados o relógio secundário, que é o slave, e o primário, que é o master, certo? Que era o que a gente usava para rastrear os elementos da rede, garantindo assim a distribuição e qualidade do sinal de sincronismo. Uma característica importante do SDH, pessoal, é que ele pode também multiplexar frames, né, os quadros, baseados em transmissão de pacotes.
com Ethernet e PPP, tá joia? Estamos quase chegando no presente aí. 2013 aí, não tão distante, temos aí o NG.2, certo? Que é a nova geração, continua sendo a nova geração, só que agora nós utilizamos o sistema de TWDM. O NG.2 é uma grande evolução do GPON, com velocidade muito alta. Agora nós estamos atingindo a casa aí de 40 gigabits por segundo, certo? Simétrico, para upload e download, tá joia? Aqui tem uma ilustração aí de como que funciona a rede do NG.2, certo? E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse tipo de rede ótica, eu vou explicar o sistema de TWDM, tá joia? Então vamos lá. Aqui é a ilustração do TWDM, como que funciona a comunicação entre os ONUs e OLTs, tá joia? Qual que era a solução, né, na época aí do NG.2? A primária, né? É o TWDM, que significa o quê? Tempo e multiplexação por divisão de comprimento de onda, certo? Então, é tempo e multiplexação por divisão de comprimento de onda. Como que consistia o TWDM? É um híbrido de TDM, né, da anterior, tecnologia anterior. O que é o TDM, né? Não falei. Multiplexação por divisão do tempo, tá? Então, é um híbrido de TDM convencional com tecnologias WDM. Então, vocês estão reparando aí, ó, que o WDM já começou a entrar aí na tecnologia do NG.2, tá? Opcionalmente, o NG.2 também oferece suporte à sobreposição WDM ponto a ponto, que é aqui indicado aqui é o PTP, point to point, que deve ser adequada para serviços móveis que exigem baixa latência, tá? Baixa latência. Então, isso é uma característica que vai ser herdada para as próximas tecnologias, né? A baixa latência. No NG.2, as ONUs aqui são obrigatórias para reduzir as despesas operacionais do sistema, tá joia? E aí, agora chegou o tão esperado presente aí, né? A tecnologia que eu atuo aí no dia a dia. Para alguns, o DWDM é difícil de entender, né? No começo porém, é porque o pessoal assusta com os detalhes que tem a tecnologia, tá? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Posso garantir isso para vocês. O que significa o DWDM, né? É multiplexação densa por comprimento de onda, tá? Ele alcança taxas ali de 100 GB, 200 e até de 400 gigabits por segundo, tá? No dia a dia aí eu já implementei canais de até 200 gigabits por segundo, de 200 GB, né? Que realmente é uma velocidade extraordinária. Qual que é o princípio, falar um pouquinho mais do DWDM aqui, já a gente vai para o princípio de funcionamento. O que é a tecnologia, né? O que significa aí o DWDM? Qual que é a mudança aí do WDM para o D? A tecnologia permite, pessoal, transferir vários feixes de luz em comprimentos de onda diferentes, tá? Em cada fibrinha lá, em cada fibrinha ótica aí que está representada no desenho. Cada um deles pode ser composto por informações de diferentes redes transmitidas através da mesma fibra, tá? Como surgiu? O DWDM é um desdobramento da tecnologia anterior, que é o WDM. Lembra que eu falei para vocês que o TWDM e o WDM estavam surgindo ali? E o DWDM é um passo à frente aí do WDM, aumentando a taxa, né? Qual que é a diferença entre o WDM e o DWDM? A diferença entre eles, essencialmente, está na capacidade de condensação e transporte de comprimento de onda. Enquanto nos sistemas WDM a capacidade de transmissão apenas dobra,
No DWDM, é possível suportar até 120 comprimentos de onda, cada uma carregando de 400 a 600 gigabytes, tá joia? Agora sim, aí, ó, princípio de funcionamento. Bom, se eu for explicar o DWDM no bit aí para vocês, vamos ficar o dia todo aí conversando sobre isso. Então, eu vou falar alguns pontos aí de como que é uma estrutura de uma rede DWDM, tá joia? O que cada elemento principal aí do sistema faz, qual que é a função dele para o sistema, tá joia? E como que funciona aí um DWDM, tá joia? Primeiro, essa foto aqui resume bem, tá? Então, primeiro aí, o que a gente precisa ter para fazer funcionar um DWDM? Primeiro, a gente vai precisar de uma transponder. O que essa transponder faz? Uma placa, tá, gente? Tudo é uma placa. O que a transponder faz? Ela converte, né, o sinal elétrico para o óptico, certo? Que a gente recebe, e manda para frente, né? A transponder é a transmissão do seu sinal óptico, do comprimento de onda, tá? Voltando um pouquinho, no DWDM hoje a gente trabalha aí na banda C, né? Com um comprimento de onda de 1550 nanômetros, tá? E aí a gente é capaz aí de prover um sistema aí de 40 e 80 canais, tá? O que seriam esses canais, né? Ou o canal é informado em comprimento de onda ou em frequência, tá? A frequência é na ordem de terahertz e o comprimento de onda é dado na ordem de nanômetros, tá bom? Então, vamos supor aí que eu vou implementar um canal de 192.1 terahertz, né? Onde que eu vou implementar ele? Onde que eu vou carregar essa informação? Vai ser na minha transponder, certo? Então, vamos lá. Configurada a transponder para este canal, para onde que vai esse meu sinal óptico? Para onde que vai o meu canal 192.1 terahertz? Ele vai para a MUX, certo? O que a MUX faz? Ela multiplexa os sinais, os comprimentos de onda. Então, ela vai receber vários comprimentos de onda e vai multiplexar para sair um só lá na fibra, saindo do out da MUX ali, certo? Então, vão vir vários canais entrando, vários canais vindo da transponder entrando na MUX, e aí a MUX vai multiplexar tudo numa fibra só, num cordão óptico só, e vai mandar para frente, certo? Para onde que ela vai mandar? Ela vai mandar para minha amplificador de transmissão. Só frisando, pessoal, eu estou falando um sistema simples de DWDM. Logicamente, tem mais elementos, mais variáveis, tá? Mas, como eu disse, eu vou dar um overview de como que funciona um sistema básico ali de DWDM. Os elementos principais, tá joia? Então, voltando aí ao raciocínio. Depois que o sinal sai da MUX, ele vai entrar na minha amplificadora de transmissão. O que a minha amplificadora de transmissão faz? Ela vai amplificar o meu sinal. Ela vai dar o ganho no sinal e vai mandar para frente. O que seria esse para frente? Para a rua, né? O sinal, a fibra vai sair da minha amplificadora e vai para a rua, certo? Vai virar a fibra de rua, onde vai ser o cliente, vai ser uma operadora, algum cliente, tá joia? Aí, após percorrer essa rua, né, esse percurso aí da rua, ele vai chegar lá no destino. Saiu do site A e vai chegar no meu site B. Por onde que ele vai receber essa fibra da rua no site B? Vai receber na minha amplificadora de recepção, certo? Então, temos aqui no site A uma amplificadora de transmissão e no site B, amplificadora de recepção, tá joia? Como a fibra passou pela rua, ela teve uma grande atenuação, que seria o quê? O dB por quilômetro, certo? Então, o sinal que vai forte para a rua, através da rua vem a atenuação, né, da distância, e aí o sinal chega lá embaixo na minha amplificadora de recepção. Qual que é a função dela? Amplificar esse sinal, certo? Vai chegar lá embaixo, o amplificador vai dar o ganho, vai dar o banco no meu sinal, vai jogar o nível forte novamente.
tá bom? Depois da amplificadora de recepção, ela vai vir para a minha DMUX, certo? Então, lembrando, nós estamos implementando nesse exemplo o canal 192, 192 mesmo, 1.1 THz, que é o canal 21, né? Mas também está vindo outros canais. Por exemplo, 192.2, 192.3 e assim vai. Então toda essa informação, todos esses canais estão nessa mesma fibra, tá joia? Não se esqueçam disso. Então, na hora que essa informação chega na DMUX, eu vou demultiplexar todos esses comprimentos de onda individualmente, certo? E aí, cada comprimento de onda, né, cada frequência, vai chegar na minha transponder de recepção, tá joia? E cada um vai para o seu canto, né? Cada comprimento de onda pode atender uma direção diferente, depende do projeto que está sendo implementado, tá bom? Lembrando, o canal óptico, ele é bidirecional. Se o A manda para o B tem que mandar para o A, tá joia? Então, se eu recebi o meu comprimento de onda lá do site A para o site B, na minha transponder recebeu o sinal, então eu tenho que mandar meu sinal novamente para o site A, tá joia? Então, é o mesmo raciocínio que a gente vai utilizar. Saiu da transponder, vai para a MUX, que vai para a minha amplificadora de transmissão, que vai para a rua, chega na minha amplificadora de recepção, vai para a DMUX e chega na transponder, tá joia? Sempre nesse sistema bidirecional. Tá joia? Quais são os elementos aí, ó, que a gente tem mais comum aí no sistema de DWDM, de amplificadores, né? Alguns de vocês já devem ter pesquisado sobre DWDM, e uma das amplificadoras que aparecem aí, né, comum, né, famosa, é a Raman, né? O que a Raman faz? Ela dá o ganho para frente e dá o ganho para trás, certo? Tem a parte EDFA dela, né? Peguei um desenho aí para ilustrar, tá joia? Então a Raman é importante no sistema da DWDM, por quê? Ao mesmo tempo que ela dá o ganho para frente, que é uma amplificadora normal faz, ela também dá o ganho para trás, tá joia? Esse é o diferencial dela. E tem que tomar muito cuidado com a Raman, pois ela é uma amplificadora de alto ganho. Então eu já vi muita gente aí de campo queimando a placa, queimando o cordão, porque realmente a potência é alta. Se você pegar a fibra dela e colocar num papel aí, o papel pega fogo. Então tem que tomar muito cuidado aí para manusear essa placa, tá joia? Agora, o DWDM não é somente interessante na parte teórica, né, de implantação, de otimização. Ele também é importante na parte comercial. Por quê? Se nós investimos em uma rede DWDM com capacidade para, por exemplo, 40 canais, é possível separar somente uma porcentagem para uso próprio e alugar o restante, certo? Porque para implantar uma rede DWDM, passar todo o cabeamento óptico, executar a compra das placas, montar os sites, e isso é caro, é bastante dinheiro, certo? Então, o que acontece? A pessoa faz a implantação do DWDM, atende a demanda do cliente, e o restante ele aluga, porque já vai ter toda a estrutura já para um outro cliente, uma outra operadora alugar. Tá joia? Ou seja, o que a gente pode concluir com isso? Um projeto de 40 canais, 30 deles, por exemplo, poderia ser gerada a renda ao prestar serviço de outros usuários que não desejam construir uma nova rede de fibra ótica. O DWDM para uso comercial tem ganhado cada vez mais mercado, tá? Então, está rodando bem o comércio aí, o mercado, aquecendo bastante, porque é uma tecnologia aí que provém uma taxa de transmissão muito boa, satisfatória, tá? Em síntese aí, quais são as características aí que a gente pode resumir o DWDM? A integração das redes de dados, voz e imagem de altíssima capacidade. A qualidade, por si só, a gente já fala que fibra ótica, a qualidade já é superior,
mas na tecnologia DWDM é melhor ainda, devido à baixa latência. Lembra que eu falei para vocês mais cedo aí sobre a baixa latência? Então é nisso que a gente pega aí sobre o DWDM. Tá joia? Então, pessoal, só fazendo um resumo aí, o presente, né, o que a gente mexe hoje, até que eu coloquei lá como 2021, o DWDM aí a gente vem mexendo aí, pelo menos eu, né, desde 2019, então a tecnologia já vem antes ainda desse ano, então estamos surfando aí no ápice do DWDM, tá? Então a taxa aí tá sempre aumentando, né? A gente está sempre otimizando os nossos canais de transmissão, né? Para atender cada vez mais a demanda dos clientes, que sempre quer mais, tá? E com isso, o que nos reserva no futuro? O que nos aguarda, né? É o UDWDM. Qual que é a diferença ali? É o U de Ultra Dense, que vai aumentar cada vez mais aí a capacidade de transmissão da tecnologia, né? Ele combina 128 ou 256 comprimentos de onda em apenas uma fibra ótica, tá? Eu li na pesquisa de um pessoal lá da Europa que conseguiu colocar 1.022 comprimentos de onda. Então, vocês imaginam a capacidade desse UDWDM, dessa capacidade de transmissão. E aí, com esse teste, né, com essa pesquisa, eles conseguiram atingir taxas na ordem de terabit por segundo, certo? Então, o que a gente está acostumado hoje é uma taxa de gigabit. Aí o DWDM vai nos proporcionar aí terabit por segundo. Então, aí, aqui tem um desenho aí ilustrando sobre o UDWDM. Qual que vai ser a utilidade aí do UDWDM? Ele vai ser essencial ao 6G. Pessoal, a gente não conseguiu nem ainda dominar o 5G ainda, né? De implementar o 5G hoje em dia, mas nós já estamos pensando no 6G. Então, esse UDWDM vai ser essencial para o 6G. Tá? E aí, eu trouxe um bônus aí, né? Para a gente ver e conhecer a rede ótica, né? Que eu falo sempre na teoria, mas qual que seriam as aplicações dela do DWDM para o UDWDM para o nosso futuro, né? Eu falei aí para vocês que o futuro já está aí, realmente já está aí, é um futuro próximo. O 5G já chegou, né? E quais são as características aí do 5G que eu trouxe para vocês aí? Primeiramente, né? Para funcionar o 5G, o que a gente precisa? O 5G utiliza as faixas de frequência mais altas da telefonia, ou seja, elas têm uma capacidade muito maior do 4G, do 3G, né? Só que, como seus comprimentos de onda são menores, isso quer dizer que o alcance é menor. Então, nós vamos precisar mais de antena ali, um pouquinho mais baixo, né? Na altura, na estatura da antena. E aí, para vocês terem uma noção desse impacto, essa rede consegue transmitir dados em velocidade de até 20 bilhões de bits por segundo, né? E com essa taxa, a latência, né, fica imperceptível. A reprodução de conteúdos de streaming, por exemplo, e chamadas de vídeo, vão poder ser usadas em uma qualidade nunca imaginada para as demais gerações de rede existente, né? No 4G, se você for fazer uma chamada de vídeo, a chamada vai ser boa, mas vai ficar picotando, vai cair. A gente sofre com isso no dia a dia, né? Então, exposto isso, quais são os benefícios aí do 5G, né? Maior capacidade. O que eu quero dizer com maior capacidade? É possível conectar mais celulares ou computadores ao mesmo tempo, sem comprometer a velocidade da internet ou gerar instabilidade, né, a latência. Além disso, os downloads de documento vão poder vão poder ser feitos de forma mais rápida, né? Uma vez que o 5G vai ter um tempo de resposta próximo do zero. Maior velocidade. Com a alta velocidade dessa rede, os robôs que vai ser aplicado o 5G, né, não vão precisar armazenar os dados produzidos ou captados em um HD externo ou interno.
podendo ser guardados na nuvem. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre a nuvem também, tá? Isso vai aumentar o compartilhamento de informações em tempo real e a eficiência das máquinas com a inteligência artificial, né? Maior segurança das informações. Outro grande benefício da rede do 5G é a segurança dos dados. Todo mundo quer ficar protegido, né? Proteger os dados, suas informações. Com todas as informações na nuvem, a tecnologia tem um protocolo muito avançado de segurança, que consegue dificultar a disseminação das informações e a invasão de redes pelos hackers, né? Conectividade com máquinas inteligentes. A internet 5G faz a conexão de máquinas inteligentes movidas pelo IoT, né, que o Inatel já tem vasta experiência com IoT, ou inteligência artificial. Aí, assim, é possível, pessoal, otimizar todo o tempo de resposta aos comandos, tá? Tudo isso acaba permitindo a alteração de pedidos e a personalização das demandas. Por exemplo, reduzindo as perdas, tá? A otimização da experiência dos clientes. O que seria essa experiência dos clientes, que é tão importante, né? Hoje em dia, cada um de vocês aí, até eu, fica mais exigente com a velocidade, com as taxas, né? E que é sempre um serviço de alta qualidade. A rede e o 5G, né, pode impactar a experiência dos clientes de forma positiva. A partir dela, consegue-se melhorar os canais de comunicação usados, garantindo atendimento mais rápido e mais eficiente. Além do mais, a empresa pode contar com análise de dados mais inteligentes, né, captação de novos dados dos clientes, e mais rápido que vão poder disponibilizar insights relevantes sobre as vontades e necessidades dos clientes. Ou seja, as estratégias de venda serão muito mais personalizadas. Legal? E aí o 6G. O 6G aí, a fotinha que eu coloquei aí do 6G do Inatel, né? Por quê? O Inatel, ele integra um grupo pioneiro, né? Vou rasgar sardinha para a instituição. O Inatel integra um grupo pioneiro no mundo de pesquisas sobre o 6G, tá? Então, o Inatel já está desenvolvendo as pesquisas, já está estudando a implementação do 6G, tá? Aqui eu coloquei um comparativo do 5G e do 6G. Então, ó, quanto tempo que nós vamos demorar para baixar um arquivo de 21 terabits, de 21 tera, né? No 5G, 5 horas, o que eu já acho rápido pra caramba, e no 6G vai levar 18 segundos. Então, a taxa de download aí do 6G é coisa absurda, tá? Algumas características aí do 6G. Especula-se a possibilidade, né, de chegarmos a impressionante 1 milissegundo de latência. Quase zero, né, pessoal? A proposta é de uma conexão até 10 vezes mais rápido que o 5G. E aí falamos na taxa de transmissão aí de 6 gigabits por segundo, né? E aí alcançando a casa também do Tera, né? Então vai ser bem rápido mesmo o 6G. OTT, né? O que seria esse OTT? Não sei se o pessoal já ouviu falar, mas a sigla, né, OTT significa Over the Top. O que são esses OTTs, né? São plataformas de distribuição de conteúdos pela internet, no qual o usuário assiste sob demanda. Então, exemplos aí de OTT, Uber, Vemo, Netflix, Skype, WhatsApp, todos esses aí que nós já estamos acostumados, né? E o Apple TV também veio aí como forma disruptiva aí da Apple, né? O que seria esse OTT aí, né? Ele serve para designar coisas de qualidade diferenciada. Então, são serviços diferenciados que são oferecidos à população. Conveniência trazida pelo conceito só possui como pré-requisito utilizar uma conexão com a internet, certo? As plataformas OTT utilizam a tecnologia de streaming, certo? Para transmitir o conteúdo durante a exibição, sem depender de um download prévio. Então, antigamente, aí, eu sou da época aí do BitTorrent, aí, né? Do torrent, baixar um filme aí, 5 horas de download, e assistir um filme de 1 hora e meia. Então, você passava mais tempo esperando o download do filme do que vendo o próprio filme, né?
Então, com os OTTs, você não precisa fazer download, você só chega e consome, né? Sob demanda. O que o OTT permite, né? Qual é o diferencial aí do OTT? É a oportunidade das emissoras se reinventarem, tá? Além de ser uma alternativa cada vez mais acessível para vender o conteúdo digital, também é possível utilizar seu ambiente próprio, né? Para definir como será a monetização e a maneira com qual você utilizará o material multimídia, tudo integrado. Então você pode colocar o seu conteúdo nas plataformas de OTT e monetizar. Os streamings, né, pessoal? Cada vez mais popular aí no nosso dia a dia. Quais são os benefícios aí do streaming? Falando rapidamente aí. O que eu citei aí, que o download é coisa do passado, né? Não existe mais essa de precisar de fazer download. Você consegue o acesso de qualquer lugar e de qualquer aparelho, né? Celular, tablet, televisão. O compartilhamento é muito fácil das mídias do streaming, né? E as videoconferências são de alta qualidade, tá? Alguns exemplos aí de streaming, né? Netflix, Prime Video da Amazon, Hulu, Disney e HBO. E cada um de vocês aí, pelo menos uma desses streams, vocês possuem assinatura. Por fim aí, para fechar o assunto do futuro, falar sobre o Cloud Storage, tá? O que seria esse Cloud Storage? Primeiramente aí, quais são os benefícios, né? Que a gente possui no Cloud. A disponibilidade de arquivos. Ter acesso aos dados sempre que desejar e de qualquer lugar é um dos maiores atrativos aí do Cloud Storage. Seja de um computador, desktop, né? Um smartphone, tablet, até da televisão também já vimos, que é possível ver o que quiser e quando quiser. Sempre armazenado na nuvem. Então, você não precisa preocupar com o espaço do HD, certo? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Redução de custos com equipamentos. Colocar os dados na nuvem elimina a necessidade, né, de servidores e data centers. Então, você está reduzindo o custo com esses equipamentos por conta do armazenamento da nuvem, que facilita demais. Os custos com aquisição e manutenção de equipamentos, pessoal, além de uma equipe disponível para esse trabalho, são reduzidos, dando à empresa mais capital para investir no core do negócio. Ou seja, você reduz esses equipamentos físicos para poder expandir o core do armazenamento, certo? Opção do tamanho de armazenamento. Os pacotes fornecidos pelas empresas são diversas opções, né? E podem ser alterados sempre que necessário. Nunca ocorrerá falta de espaço para salvar um arquivo, como pode acontecer num desktop. Antigamente, para armazenar foto, vídeo, filme, a gente sempre carregava um HDzinho externo na mochila, né? Hoje, no futuro, não é mais necessário por conta do Cloud Storage. Legal? E aí, por fim, segurança das informações, né? Os softwares de segurança desenvolvidos para a nuvem são feitos para trabalhar com segurança de dimensão extremamente maior, pessoal, do que o local, né? Que a gente já está acostumado. Por isso, a sua eficiência em manter o ambiente seguro cresce na mesma proporção, além da presença de profissionais altamente capacitados para gerenciá-los. Tá joia? Então, resumindo aí o que a gente viu aí pela manhã. A tecnologia está sempre em evolução, nunca para. Então, quando a gente acha que o megabit já é rápido, vem lá o gigabit e encobre a tecnologia anterior. Aí atinge taxas bem maiores na escala do gigabit, de 100, 200 e 400 gigabit. E o futuro que a gente espera, que eu li, né, na verdade, que por volta de 2030, a partir de 2030, a China, né, com a Huawei, vai começar a trabalhar com o 6G, né? Então vai precisar de avançar na tecnologia, né, que a gente viu que é o UDWDM, vai elevar a taxa de transmissão na ordem dos terabits por segundo. Então, a taxa de transferência só tende a aumentar, certo?
E com isso, quem são os maiores beneficiados somos nós, né? Porque aí vamos ter serviços cada vez mais com qualidade e mais opções de serviços, né? Que eu mostrei para vocês, né? Os 5G, 6G, streaming, cloud storage e por aí vai. Tá joia? Bom, acho que é isso que eu queria trazer para vocês aí. Queria novamente aí agradecer a todo mundo pela presença, né? Pela atenção. Acho que eu passei um pouquinho rápido aí sobre cada tópico. Então, se alguém tiver uma dúvida aí, quiser conversar comigo, fico à disposição aí, tá, pessoal? Eu vou passar o LinkedIn para vocês aí, é Bruno Battagini, tá? Meu nome mesmo, só pesquisar lá, a gente interage por lá, a gente tira dúvidas sobre a tecnologia, o que está por vir, e a gente conversa. Se vocês quiserem participar aí também, fique à vontade. Fico bastante grato aí pela